Boa noite. Boa Eu noite. vou, eu vou Boa disponibilizar uns slides, tá? Porque Beleza. eu gosto, acho que é assim, né? Vou ver se vocês vão. Entrou? Uhum. Entrou. Entrou, Ana. Pronto. Dos Ótimo. espíritos. Pronto. Eu vou. Não sei nem se eu podia começar, né? Mas boa noite a todos. Já estou me antecipando. Vai ficar meio confusa, porque eu estou aqui com dois monitores na frente, um com os slides e o outro para ver vocês, né? E se vocês tiverem alguma dúvida, podem falar, podem, né? Que a gente vai tentando tirar as dúvidas de vocês o que puder. A gente vai falar hoje sobre os espíritos, né? E quando a gente fala em espírito, a gente pensa logo em quê? Fantasmas, né? A gente pensa em assombração, pensa naqueles, né, aqueles personagens que ficam aquele lençol branco arrastando corrente nas casas mal assombradas. E isso é o que o senso comum fala que são os espíritos. Mas seria isso também. E, na verdade, a história do espiritismo, ela nasceu numa casa mal assombrada. Né? A gente fala, nós espíritas consideramos o marco do espiritismo os fenômenos que aconteceram lá em Hadesville, numa casa que ficava no estado de Nova York, né? Essa história está muito bem documentada nesse livro de Arthur Conan Doyle, né, que é A História do Espiritismo. Ele é fácil de ser encontrado, então vocês vão ver que hoje eu vou dar um festival de livros para vocês. Quem quiser já ir anotando, são livros que são muito bons, né? Esse livro de Arthur Conan Doyle, ele foi, inclusive, o autor de Sherlock Holmes. Ele vai contar para a gente o que aconteceu lá em Hadesville em 1847, não, 48, na verdade. Por quê? Em 47, se mudou para essa casa, né, a família Fox. Não sei se vocês estão sabendo da confusão toda, eles foram para lá, era o pai, a mãe e duas filhas. E as duas estão aqui, Catherine e Margaret. Então, Catherine com 11 anos, Margaret com 14 anos, o senhor Fox e a senhora Fox moravam nesta casa e daqui a pouco começaram a assistir. Um ano depois, no ano seguinte, em 1848, eles começaram a sentir umas batidas na casa toda. Eu só não sei como é que eles ficaram lá, porque se fosse eu ouvindo batida, eu saía correndo. Eu ia para qualquer lugar do mundo, mas não ficava lá. Mas eles eram corajosos, né? E ficaram lá. E as batidas foram se intensificando. Batiam na parede, no chão, em todos os lugares. E essas batidas continuaram, até que a Catherine, que era menorzinha, resolveu bater palmas e chamar esse espírito de pé rachado. Então, ela fazia assim, seu pé rachado, faz o que eu estou fazendo. Aí ela estalava os dedos e ele dava pancada. Ele estalava, ela batia a palma, ele batia também. De repente, estava se comunicando com esse fantasma e ele começou a se comunicar com a família Fox. A família Fox chamou os vizinhos chegaram, ele continuou batendo, continuou prestando várias informações, disse dados, né, sobre as pessoas. Sobre a senhora Fox, por exemplo, ele foi capaz de dizer quantos filhos ela teve. Inclusive, ela tinha esquecido de contar, né? Ela não tinha esquecido, na verdade, ela falou dos filhos, ela não contou somente os que estavam vivos, esqueceu um que tinha morrido, e ele falou que eram 7 e não 6. A vizinha foi chamada, e ele começou a falar algumas coisas sobre a vizinha, que ela ficou até constrangida. E isso
Eles começaram a conversar, alguém deu a ideia de fazer o alfabeto e a quantidade de pancada era isso. A, uma pancada, 2 pancadas B, 3 C, e aí foi até que eles conseguiram descobrir que ali, aquele fantasma era realmente de um homem que tinha morrido na casa 5 anos atrás. Ele era um mascate, era um caixeiro viajante. E quando ele foi àquela casa, os proprietários dela, os que moravam lá, o mataram. E ele tinha sido enterrado no porão da casa. O pessoal resolveu cavar o porão. Encontraram peles, encontraram cabelo, mas não encontraram nada desse senhor. E começou um festival de batida. Na verdade, as batidas que começaram lá na casa dos Fox começou a se espalhar pela cidade, a se espalhar pelo estado. E elas passaram por processos dolorosos, eram muito meninas, viraram atrações, levavam elas para os teatros, para elas fazerem, mostrar as batidas, e eles viraram uma espécie de celebridade na época. 50 anos depois, 56 anos depois, realmente encontraram os restos mortais do caixeiro lá, né, que era o mascate, e não estava enterrado, estava emparedado, e imagina-se que foi retirado, né, os vestígios que estavam na terra eram deles, provavelmente, e ele tinha sido retirado e emparedado. Então, quando foram escavar embaixo da parede, encontraram os restos mortais, mas isso foi 56 anos depois. Essas meninas já tinham passado por diversos problemas, eram tratadas como celebridades, passaram a beber, né, para segurar a onda, e no final da vida ficou aquela coisa. Por conta da pressão, diziam que tinha acontecido, outras horas diziam que não tinha acontecido, que era uma fraude, mas no final das contas aconteceu. E o fenômeno saiu dos Estados Unidos e chegou na Europa através das mesas girantes. E foi um fenômeno, outro fenômeno, né? As mesas começaram a bater, a pular, a volitar. De repente, estavam elas suspensas no ar. E isso virou uma brincadeira de salão, né? Como a gente fala, era o buraco da gente, né? Virou essas mesas girantes e todo mundo queria participar. E perguntava as coisas mais profundas, né? Se eu vou casar, se eu vou ganhar muito dinheiro, se meu pai vai morrer, se eu vou ser feliz, se ele vai me pedir em casamento. Todas essas coisas muito profundas eram perguntadas às mesas girantes e elas respondiam, no mesmo estilo das pancadas, né? A, uma pancada, B, 2 pancadas, e assim sucessivamente, até que foi substituída, chegando ao lápis na mão do médium, que descobriram que eram os médiums que faziam com que elas se movimentassem, e acabou, a gente hoje conhece muito bem a psicografia. No entanto, esse homem, né, o Hippolyte Léon Denisard Rivail, que era um educador, escritor e tradutor francês, ele ficou intrigado com essa questão das mesas. Ele dizia, não pode, a mesa não pode mexer, elas não podem balançar. Esse homem era um cético, ele era, inclusive, discípulo de Pestalozzi, então era um homem pé no chão, racional. E quando convidaram para ir assistir uma sessão com a mesa girante, ele demonstrou incredulidade, ele falou que não acredita que havia alguma fraude. E quando disseram, então, que as mesas, além de se movimentar, estavam dando respostas inteligentes, aí ele falou, não, isso não pode. Mesa não pensa, mesa não tem cérebro, mesa é uma mesa, ela tem que ficar imóvel e não pode pensar, ela não pode dar essa resposta. E foi, com todo o ceticismo do mundo, mas foi captado. Descobriu que não havia farsas, as mesas realmente, elas balançavam, elas se movimentavam sozinhas e, mais ainda, dava respostas inteligentes que somente uma pessoa poderia dar.
E aí ele começou a estudar, frequentar as casas das pessoas que tinham mediunidade, das meninas, né? Geralmente eram meninas novas, as primeiras médiums, e começou a fazer uma série de perguntas aquelas mesas, e descobriu que quem estava movimentando aquela mesa, quem estava dando as respostas inteligentes que ele ouvia, eram nada mais, nada menos que espíritos. Ou seja, pessoas como nós, que estavam do outro lado, né, que tinham morrido, que tinham desencarnado. Então, ele começou a se aprofundar, fazer mais perguntas e mais perguntas, até que conseguiu condensar, pegar todas essas respostas, organizar elas em questões, pegar aquelas que eram mais óbvias, aquelas que eram mais, como é que a gente pode dizer, mais profundas e mais sensatas, e consolidou toda essas falas dos espíritos no Livro dos Espíritos em 1857, quando tinha já 53 anos de idade. Imagina, né? Com 53 anos de idade, ele fez, né? Ele publicou o primeiro livro que deu origem ao Espiritismo. Quem se interessar pela biografia do professor Rivaio, e o que aconteceu? Numa dessas, né, dessas sessões que ele assistiu, o espírito se comunicou dizendo que ele tinha sido, em outra encarnação, um sacerdote druida de nome Allan Kardec. E a partir daí ele assumiu esse pseudônimo e passou a ser o nosso famoso Allan Kardec. Quem tiver interesse em ler a biografia dele, eu sugiro essa, de Marcel Souto Maior. É uma biografia, inclusive, que eu acho, se eu não me engano, deu origem ao filme Kardec. Ele também, o Marcel Souto Maior, também fez a biografia do Chico, também que deu origem àquele filme de Chico muito bom. E, então, tem assim, para a gente conhecer Kardec, tem o livro e tem o filme. Aí vocês podem se aventurar no que vocês quiserem. Então, o Livro dos Espíritos foi publicado, e a gente, na parte segunda, que fala sobre o mundo espírita, o mundo dos espíritos, no capítulo 1º, logo a gente já vai encontrar toda a nossa aula de hoje, que vai falar sobre os espíritos. Então, da questão 76 até a questão 231, Kardec só falou sobre os espíritos. Ok, todo mundo? Ok. Pronto. Ok. Então, vamos lá. Existem 3 elementos no universo, existem 3 coisas no universo, né? Que Deus não é elemento. Existem 3 coisas no universo que a gente chama de a Trindade Universal. Deus, que é a causa primária, a primeira de todas as coisas, né? Inclusive a questão primeira do Livro dos Espíritos, é uma das questões, assim, uma das respostas mais inteligentes que eu já vi sobre Deus, porque é causa primária, causa primeira, não houve uma outra causa anterior. A gente sabe que todo efeito é decorrente de uma causa. E quando se coloca Deus como causa primeira, significa que antes dele nada tinha, nada existia, né? Não existe nada antes. Deus é a causa. Inclusive, quando as pessoas falam do Big Bang, a gente fala que o homem pode ter chegado ao primeiro efeito, mas para que tenha ocorrido algo também ocorreu antes, então o Big Bang não é a primeira causa. E depois, abaixo de Deus, nós temos o princípio espiritual, ou o princípio inteligente, que nós chamamos de espírito, e também o princípio material, ou fluido cósmico universal, que seria a matéria. Então, Deus, o espírito e matéria fazem parte desse nosso universo. E desse princípio inteligente é que, evoluindo, surgiu o espírito. Então, vocês estão vendo aí uma imagem que aparece o mineral, o vegetal, animal e o homem, o hominal. Né? E além do homem, tem até acima o angelical.
Emmanuel, no livro O Consolador, de Francisco Cândido Xavier, ele vai dizer no item 79, que a escala do progresso é sublime e infinita. O mineral é atração, o vegetal é sensação, o animal é instinto, o homem é razão, o anjo é divindade. Busquemos reconhecer a infinidade de laços que nos unem nos valores gradativos da evolução e ergamos em nosso íntimo o santuário eterno da fraternidade universal. Esse princípio espiritual, ele já começa a surgir no mineral. E é no mineral que ele aprende a lei da atração, ele aprende a se aglutinar, ele aprende a ficar coeso na pedra. Quando chega no vegetal, ele vai desenvolver a sensação. Então, a gente sabe que existem, inclusive, experimentos que mostram que as plantas reagem à pessoa, né? Então, existem plantas que, se você colocar para ouvir Beethoven, ou Mozart, ou música clássica, elas vão se desenvolver. Tem outras, se você colocar aquele rock pauleira, aquele rock pesado, elas não vão desenvolver. Existem experiências, inclusive, que as crianças estão fazendo nas escolas, que eu já vi algumas pessoas falarem, que elas falam com a planta, dizendo: você é linda, você é bela, você é perfeita, você é maravilhosa. E as plantas se desenvolvem. Quando elas viram para outras e falam palavras hostis, você é feia, você não presta, você não vai dar em nada, elas não desenvolvem. Então, esse princípio espiritual. Na planta, ela vive a sensação. Léo, você quer falar? Eu só quero acrescentar a história do mão de seca pimenteira, que é bem comum e traduz exatamente isso que você está falando. Exatamente. Verdade, verdade. Me avisem quando alguém tiver com a mão levantada, porque eu estou concentrada nos slides e não estou vendo direito vocês, tá? A Adriana levantou a mão. Só comentar uma coisa aqui. Eu recebi já tem um tempo, um negócio no WhatsApp que falava sobre um experimento de um cientista, onde ele emanava fluidos para a água, e depois da água, ele congelava aquela gotícula de água e mostrava no microscópio. E quão linda ficavam as imagens quando eram sensações boas. E como ficava completamente diferente, destruída, devastada, quando eram coisas ruins. Né? É muito doido a gente imaginar isso. Né? Eu tenho essas fotos, inclusive. Eu tenho... porque a aula é tão extensa, né? O assunto é tão extenso que eu não quis... Eu estou fazendo a coisa mais resumida, mas realmente... ele coloca inclusive, eu não sei se você chegou a ver, quando a molécula de água, né, ela é colocada em oração, as pessoas estão orando, ela fica lindíssima, fica parecendo uma joia, né? E aí a gente chega à seguinte conclusão, né? É isso até que eu falo quando eu vou contar essas histórias, que se nós somos 70% de água, né? E a agressividade, as coisas agressivas, que tem energia ruim, as palavras, né? O que nos provoca, então? Né? Então, se a gente se somos 70% de água e vivemos nessa vibração de ondas negativas, de palavras pessimistas, de músicas barulhentas, de coisas que nos tumultuam, imagine como vamos estar, né? Se a molécula de água, ela fica linda e bela numa oração, ouvindo músicas, né, profundas, todo esse tipo de coisa. E outra coisa também que chama atenção é o seguinte: imagina que a gente aprendeu, desde o vegetal, que o que se diz importante, tanto para o nosso crescimento, como para também nosso
o nosso não desenvolvimento. Imagina que uma criança, então, né? Se a gente parar para pensar, ouvindo isso, né? Cala a boca, você não sabe nada, você é uma inútil. Imagine o quanto de carga negativa essa pessoa vai adquirir no futuro. Então, essa sequência, então, a gente tem que o mineral é atração, o vegetal é sensação, vamos para o animal, que é o instinto, né? O instinto é uma espécie de inteligência primitiva. E eu estou achando que os animais estão cada vez melhores. Né? Estão desenvolvendo esse instinto de uma forma muito desenvolvida. Porque aqui em casa, por exemplo, eu tenho um cachorro, e os cachorros, às vezes, parece que são extremamente inteligentes, né? A gente sabe que os animais, eles vivem para os instintos, para comer, para dormir, para se desenvolver sexualmente, né? Para procriação e tudo. E esse é o grau de evolução desse princípio espiritual que a gente está chamando, que a gente está falando. No final vem o homem, que é a razão, né? E depois o anjo, que é a divindade. Então, quando o princípio espiritual, ele se individualiza, aí aparece o homem, né, com a capacidade racional, nós podemos dividir esse homem, esse espírito, no espírito propriamente dito, e o perispírito e o corpo. Lucidalva levantou a mão, viu? Quem? Lucidalva levantou a mão. Diga, Lucy. Querida, eu ia falar, estava falando da água, aí eu queria dizer assim, a importância da água fluidificada. Quando você ora, né, quando você faz o evangelho no lar, você está orando e coloca a água. Então, aquela água, vê quão boa ela pode ser para o nosso organismo. Sim. Mas era só isso. Muito bom, muito bom. E água é tudo, né? Água é fonte de vida, né? Com certeza. Então, nós somos espíritos. Vamos parar de falar que nós temos espírito, né? Nós não temos espírito, nós temos um corpo que é dominado por um espírito. Então, nós somos espíritos, vivendo uma experiência carnal, vivendo uma experiência no corpo. Então, ninguém vai mais poder dizer que eu tenho o meu espírito, né? Eu tenho um espírito... Não, eu não tenho. Eu sou um espírito. Então, o corpo, ele só obedece ao espírito. Então, não vem dizer que, não, porque meu corpo fraqueja. Não, quem fraqueja é o espírito. O corpo, ele é como se fosse um cavalo que é dominado pelo espírito e só faz aquilo que o espírito deseja. E ligando o espírito ao corpo, nós temos o perispírito, certo? Então, depois de passar pela atração, pela sensação e pelo instinto, o homem, o princípio espiritual, ele se individualiza, ele se torna um único. E esse único é o homem, né? É o espírito racional, que vai ter, dentre as qualidades, um pensamento contínuo, ele tem um livre-arbítrio, ou seja, ele faz as coisas de acordo com a sua vontade, ele tem consciência de si, do outro e de Deus, então ele já sabe diferenciar eu do outro, eu de Deus, e adquire responsabilidade moral. Então, a partir desse momento, esse princípio espiritual deixa de ser espírito com E minúsculo e passa a ser espírito com E maiúsculo, que é assim que está na codificação. Então, quando a gente vê o Ezinho minúsculo, significa que é o princípio espiritual. É aquilo que estava no mineral, no vegetal. Acho que é Leon Denis, né, que fala que o homem, né, o espírito dorme no mineral. Não, dorme no mineral. Ele não mineral. Dorme no vegetal, sonha no animal e acorda no homem, não é isso? Acho que é isso. Se eu estiver errada, me corrijam, viu, gente?
E aí, nós vamos falar sobre os espíritos. Até aí, tudo bem? Já passamos por uma parte boa. E os espíritos são obras de Deus. Então, ele não é parte, eles não são, nós não somos parte de Deus. Nós somos criaturas do Criador, né? É como obras. Então, quando a gente faz um desenho, ou faz um quadro, a gente diz que aquilo ali é meu filho, né? Eu criei, eu que produzi. Não significa que aquele quadro sou eu. Então, nós somos obras de Deus. Nós somos seres distintos da divindade. Nós somos também essa individualização do princípio inteligente. Então, esse espírito com E minúsculo, quando adquire a razão, ele vira um espírito com E maiúsculo. Somos os seres inteligentes da criação. Então, os espíritos, eles possuem o princípio inteligente em sua melhor forma, certo? E povoam o universo, fora do mundo material. Então, os espíritos estão em todos os lugares, inclusive aqui do nosso lado, estão também em outros planetas, estão em outros mundos que a gente nem conhece, né? A gente ouve falar muito em nosso lar e em algumas colônias espirituais. Também ouvimos falar, através da mediunidade de André Luiz, sobre zonas abismais, né? Onde se encontram espíritos inferiores. Então, os espíritos, eles realmente ocupam todos os espaços, povoam o universo. E vamos continuar falando sobre a origem deles. Isso aqui que eu estou falando tudo para vocês está concentrado na parte do Livro dos Espíritos, nas questões que a gente colocou no começo. Então, isso aqui, na verdade, é um grande resumo para a gente entender melhor sobre os espíritos. Então, a origem dos espíritos. Eles não são eternos. Eles tiveram um princípio, tiveram um início. Eles foram criados por Deus. Então, eterno, só Deus. Nós, espíritos, como tivemos um fim, ou como tivemos um início, não somos eternos, né? Somos, na verdade, existe uma espécie de imortalidade, né? Nós, como espírito, nunca vamos extinguir, ter um fim. A criação dos espíritos é permanente, Deus jamais deixou de criar. Isso também é o que está lá no Livro dos Espíritos, quando ele fala dos espíritos. Então, ainda são criados novos e novos espíritos. Nós somos criados simples e ignorantes. Não existe aquele privilegiado que nasceu com a sabedoria divina. Não. Todos nós, sem exceção, somos criados desta forma, simples e ignorantes. Porque o que imaginar de um pai, de um Deus, que criasse filhos de forma diversas, né? Ou criasse obras diferentes que uma agradasse e a outra não. Não seria realmente um Deus que seria amor e justiça como a gente prega, né? Que o Deus nosso é. Então, nós somos imortais, não somos eternos, somos imortais. Porque fomos criados, tivemos um princípio, mas não teremos um fim. Outras questões seria a natureza dos espíritos. Então, como é que eles são? Kardec pergunta se eles são imateriais, e os espíritos dizem que não, eles são incorpóreos. Parece que não tem uma definição muito, uma distinção entre imaterial e incorpóreo, mas assim, o que é que eu imagino? O imaterial diz respeito à matéria, né? E os espíritos, eles possuem um pouco de matéria, inclusive a gente vai ver isso no futuro, quando a gente falar sobre o perispírito,
que é uma matéria mais fluida, algo menos perceptível. Enquanto o incorpóreo significa que ele não tem um corpo, ele não é definido. Então, os espíritos chamam a atenção de Kardec para isso. O espírito é a matéria quintessenciada, mas sem analogia para nós. Ela é tão etérea que escapa inteiramente ao alcance dos nossos sentidos. Nós não somos capazes de entender a natureza, de como é a formação desse espírito, né? E aí, a gente vai falar sobre o mundo normal e primitivo. Eu não sei se eu já passei um slide que ele fala sobre como é que é o espírito, não, né? Está no futuro, então. Porque os próprios espíritos, eles vão dar uma definição muito boa do que são, de como é o espírito, como ele é formado. Então, vai chegar daqui a pouco. Bem, aí, na sequência do Livro dos Espíritos, nós falamos do... Eu estou muito rápida, gente? Não? Tá dando para entender tudo legalzinho? Esses slides também, se vocês quiserem também disponibilizar, não tem problema nenhum, é tudo bem tranquilo. Então, o mundo normal, o mundo normal primitivo é o mundo dos espíritos. O que Kardec, o que os espíritos quiseram dizer com isso? Que o mundo espiritual é o mundo principal. Ele preexiste e sobrevive a tudo. Ou seja, antes do mundo material surgir, a Terra surgir, o mundo espiritual já existia. Se a Terra um dia deixar de existir, esse mundo material deixar de existir, o mundo espiritual vai continuar existindo. Ele é independente do mundo material. O mundo espiritual é independente do mundo material. Ele é um mundo verdadeiro, né? Nós estamos na matéria e isso tudo um dia acaba. Só que o mundo dos espíritos não acaba. E ele vai dizer também que ele é independente do mundo material, contudo, é incessante a correlação entre ambos, porquanto um reage sobre o outro. Ou seja, o mundo espiritual está se relacionando com o mundo material constantemente. Os espíritos com os encarnados com os espíritos. Todos nós estamos embora independentes, nós temos uma relação, algo que nós estamos em constante relação com esse mundo espiritual. Embora a gente, às vezes, não saiba, né? Eu nem questionei vocês, quando a gente falou das casas assombradas, se vocês tinham até alguma história sobre isso, né? Porque muitas pessoas têm histórias sobre a interferência de espíritos no mundo material. É muito interessante isso, inclusive, assim, tem um filme que eu acho muito legal, é um filme é um pouco terror, né? Dá um pouco de medo, é um filme de suspense, que é Os Outros. Não sei se vocês já ouviram falar desse filme. Ele é muito bom. Ele é meio assustador, você toma um susto de vez em quando, mas é incrível. Eu não vou contar o filme para não dar spoiler, porque é muito bom da gente ver essa relação. E outro filme também que eu acho muito legal, tá? Que trata também dessa coisa dos mortos, né? De um garoto que vê pessoas mortas, né? Que vê espíritos. É O Sexto Sentido também, que é um excelente filme também. Dá uns sustos, também dá um pouquinho de medo, mas é um filme muito bom, né? Para a gente aprender as coisas de uma forma mais leve, mais lúdica, né? Na brincadeira. Então. Ana, Carla quer falar com você. Oi, Carla. Oi, Ana, boa noite. Boa noite. Só completando essa deixa sua, não sei se vocês observaram
o que tem acontecido ultimamente, a quantidade de, inclusive, canais que tem aparecido até no YouTube, essa facilidade de investigadores paranormais que está aparecendo, que era uma coisa que já sempre existiu, mas não tinha esse acesso às pessoas, né? Eu acompanho ali o Rodox, que não sei se vocês conhecem, tá lá o Rodox. Vou até Ele tem a anotar o mentora, nome. Rodox. Rodolfo. Ele tem a mentora Sara Bastos, então ele sai para fazer as investigações, inclusive ele faz resgates, é muito lindo, assim. Tem que assistir realmente, que é uma coisa linda de ver. Porque Boa. tem canais que as pessoas, vamos dizer assim, fantasia, né? Para conseguir lá, né? Fantasia. Mas a gente que está nesse mundo da espiritualidade, a gente sabe o que é realmente que está acontecendo e o que realmente não está acontecendo. Tem uns outros canais também, que é bastante interessante, mas esse eu acredito que seja uma coisa assim que está mais fácil acesso para o pessoal até que está iniciando no meio disso. E você falou também uma colocação de experiências quanto ao que aconteceu. Eu só gostaria de compartilhar com o pessoal uma coisa. Eu tinha meus 9 para 10 anos, e eu tive uma experiência muito real no âmbito espírito. As pessoas não conseguem definir o que é o espírito, né? Ela realmente imagina que é um fantasminha, ou imagina que é um barulho, ou imagina que é um vento, ou imagina que é alguma coisa. E a experiência que eu tive foi uma forte luz, uma luz assim com uma claridade que nós não temos essa claridade. Você tem silhuetas, que seria o perispírito, você tem silhuetas de pessoa, mas você não define pessoa, entende? Você não define. E luz, uma luz muito, muito, muito forte. Lembra muito a imagem que você colocou aí agora. Bastante interessante. E isso está cada vez mais presente, né? É porque no começo do curso lá, o pessoal falou, compartilha aí as ideias de vocês. É bom, né? E bom temos porque um você canal também, dos amigos aqui de Fernandópolis, aqui. Ele chama Curiosos S.A. Ele começou esse canal, ele começou esse canal, é até interessante, porque o Gian, ele não é uma pessoa que acredita nessas coisas, vejam a nuance da coisa. Ele não é uma pessoa que acredita na espiritualidade, que tem entendimento da espiritualidade e foi encaminhado para fazer esse tipo de trabalho. E aí eu convidei ele para ir na casa dos meus pais, que estava tendo algumas manifestações assíduas dentro da casa dos meus pais. Então, para não atrapalhar a aula de hoje, se vocês quiserem, depois eu compartilho com vocês isso daí, porque isso daí está cada vez mais acentuado por essa transição que nós estamos vivenciando. Todos nós estamos tendo isso, mas muitas vezes as pessoas não percebem, às vezes acham que é algum barulho externo, quando na verdade é algo que está acontecendo ali do seu lado, né? Mas gratidão, senão eu vou continuar falando. Beijo. Vamos que vamos. E aproveitando que você gostou da minha figura, ela vai voltar agora. Ó, peraí. Não, primeiro tem outra coisinha. Os espíritos vão a toda parte, porém há regiões interditas aos menos adiantados. Isso é interessante, né? Então, não é porque eles estão em todas as partes que eles vão poder entrar em lugares que eles não podem entrar. Por exemplo, em mundos superiores, espíritos que não chegaram a um nível moral, né? Um grau de evolução superiores não vão ter acesso a esses lugares. Então, voltando aí, ó, é isso que eu falei, ó, a forma e ubiquidade dos espíritos. E na questão 88, Kardec vai perguntar, os espíritos têm forma determinada, limitada e constante? Ele vai dizer, para vós não, para nós sim. O espírito é, se quiseres, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Ou seja, é aquilo que você falou, né, a luz... Tudo a ver com o que você disse. E aí ele pergunta, essa chama ou centelha tem cor? Ele vai dizer sim. Tem uma coloração que, para vós, vai do colorido escuro e opaco a uma cor brilhante, qual do rubi, conforme o espírito é mais ou menos puro. Olha que coisa bem interessante, né? E aí, no caso eles também continuam dizendo que os espíritos percorrem o espaço com a rapidez do pensamento, né? Pensou, está lá. Eles também podem, se quiser, ir curtindo o caminho, não precisa também ficar nessa loucura de pensou, está lá, ele pode sair daqui de Salvador, vou até o Rio, vou curtindo,
tudo bem, mas eu posso também chegar e dizer assim, quero estar no Rio de Janeiro, e chego lá. A matéria não opõe obstáculos aos espíritos, então, eles têm acesso a todos os lugares, né, que ele quiser entrar, a não ser que não seja permitido. O espírito não tem o dom da ubiquidade, mas cada um é um centro que irradia para diversos lados, ou seja, ele não tem o dom de se dividir, mas cada um irradia o centro para diversos lados. Quando eu estava estudando isso, inclusive, eu me lembrei daquele caso de bicorporeidade, né, que é uma faculdade que algumas pessoas que a gente conhece, por exemplo, a gente ouve falar muito do caso de Santo Antônio de Pádua, que estava pregando na Itália e o pai dele estava em Portugal sendo acusado de assassinato, ia ser supliciado e ele aparece lá na mesma hora. Então, ele conseguiu o corpo, né, irradiar o corpo, imagina o espírito se não consegue. Um outro também, que eu gosto muito da história dele, que é Eurípides Barçanufo, também que tinha esse dom, né, Eurípides, ele fazia o seguinte, ele estava dando aula na sala, de repente ele parava, os alunos já sabiam que ele não estava mais lá, o corpo estava, ele não. E aí, daqui a pouco, ele voltava e dizia assim, ó, gente, vai entrar aqui o senhor fulano me chamando para ir lá atender a mulher dele que está grávida. Ele vai chegar aqui, mas já está tudo bem, eu já fui, já voltei, e está tudo tranquilo com ela. E daqui a pouco, não passava nem 5 minutos, chegava o homem lá, batia na sala de aula e dizia, doutor Eurípides, vem que minha mulher entrou em trabalho de parto, o senhor tem que ir lá ajudar. Ele dizia, não, mas ela está bem, a neném já nasceu. Não, o senhor tem que ir. Não, tem que ir. Aí ele pegava, voltava, né? Voltava lá. Aí quando chegava lá, a mulher, está fazendo o que aqui de novo, doutor Eurípides? Então, ele tinha esse dom. Então, se nós, né, homens, né, encarnados, temos essa condição de fazer isso, né, essa faculdade de bicorporeidade, né, nós não, poucos santos, né, poucos elevados, imagina os espíritos também. Então, isso também é bem tranquilo. Com relação ao perispírito, eu já vi que eu já falei muito, né? Então, vamos lá. Com relação ao perispírito, ele é a cobertura do espírito, ele serve de envoltório do espírito. Para nós, é uma substância vaporosa, que envolve o espírito, mas para os espíritos é ainda bastante grosseira. Olha que interessante. Ele tem a forma que o espírito desejar. Então, o meu espírito, talvez eu coloque de uma forma mais fofinha, e não, né, do jeito que está. Aí, o espírito tira do fluido universal de cada globo o seu invólucro semimaterial, e passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório como muda de roupa. Ou seja, a vontade do espírito, que aliado ao fluido universal, vai dar origem ao perispírito. Dentre as funções do perispírito, eu vou falar 4 aqui, que são bem importantes. Primeiro, ele é instrumental. O perispírito é o intermediário de todas as sensações que o espírito recebe, e pelo qual transmite sua vontade ao exterior e atua sobre os órgãos do corpo. Então, isso está no livro dos médiuns, no item 54. O espírito comanda o corpo pelo perispírito, e o corpo encaminha as sensações ao espírito através do perispírito. Ele é o intermediário das sensações. Uma outra coisa, ela é individualizador. O perispírito serve para a individuação e identificação do espírito. Isso é extremamente interessante. Nossa identidade, nossa carteira de identidade é o nosso perispírito. É nele que fica armazenado. Ele armazena, registra, conserva todas as percepções, todas as volições e ideias da alma. Segundo Gabriel Delany, em Evolução Anímica. Olha essa imagem que vocês estão vendo, né? Ela mostra um perispírito, vamos supor, né, com as marcas daquilo que, todas as percepções, todos os pensamentos, todas as ideias que ele recebeu. Me lembra um pouco aquela história, não sei se vocês conhecem, aquele livro de Dorian Gray, o retrato de Dorian Gray, não, de Oscar Wilde,
o retrato de Dorian Gray, né? Toda vez que eu falo dessa função individualizadora, eu me lembro disso. No livro, um rapaz, né, belíssimo e extremamente simples, tinha acabado de chegar do interior, completamente ingênuo, lindo. Ele é retratado por um pintor e fica aquele quadro tão lindo, tão belo, e as pessoas, principalmente um homem meio sem vergonha, chega para ele e fala assim, é pena que isso só vai estar no quadro, porque você vai envelhecer, você vai conhecer as dores do mundo, você vai conhecer todas as coisas erradas, e você vai se perverter. E ele faz um pacto, né, com o diabo e pede para que tudo isso de ruim que viesse a acontecer com ele não ficasse marcado nele, mas no quadro. E isso é como se fosse assim, o perispírito. Então, durante o livro, as pessoas envelhecem, ele não. As pessoas, e ele embora sórdido, embora ele aprendendo a fazer conspirações, embora ele estivesse envelhecendo, o quadro mostrava a verdadeiro caráter dele, a verdadeira alma dele, enquanto ele continuava lindo e maravilhoso. Quem quiser saber o final, leia o livro, tá? Fica a dica do Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. É um livro antiguíssimo, é uma das obras da literatura universal, assim, que muito bonito. Além disso, aí nosso lar. Olha que interessante. O médico que atendeu o André Luiz, quando o André Luiz fala que ele não se suicidou, o médico olha e diz assim, o organismo espiritual apresenta em si mesmo a história completa das ações praticadas no mundo. Então, tudo que ele fez, todos os excessos com comida, todos os excessos com a bebida alcoólica, todos os excessos no campo sexual, tudo isso estava presente no organismo espiritual, quer dizer, no perispírito de André Luiz, quando ele desencarnou. Uma outra função do perispírito é ser organizador. Ele aparece no processo de reencarnação, obedecendo aos impulsos do crescimento, levando à formação do novo corpo físico. Então, é ele que vai modelando o corpo, é ele que vai verificando quais são as necessidades que aquele corpo precisa e vai se acoplando àquele corpo célula por célula. Célula por célula. Então, é ele que vai dar essa organização. Por fim, uma outra função do perispírito é sustentadora. Então, o perispírito, impregnando-se de energia vital e transferindo-a paulatinamente ao impulso da alma para o veículo físico, sustenta desde a formação até o completo crescimento, conservando-o depois na vida adulta durante o tempo necessário. Então, quando nós reencarnamos, o nosso perispírito se enche dessa energia vital. E à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai adoecendo, a gente vai praticando excessos, essa energia vital vai se diminuindo, até acabar, enquanto a gente estiver vivo. Então, ele também é essa coisa de energia. E é por isso que a gente fala, né, que como o perispírito ele se liga ao corpo célula por célula, esse desligamento, às vezes, é muito demorado, e a não ser em casos de doenças muito longas, né, que a gente já vai sentindo que a pessoa, né, já está se libertando, o perispírito está se libertando do corpo, ou então em casos de pessoas que têm uma vida espiritualizada muito mais elevada do que materialmente. Bem, os espíritos, segundo Kardec, possuem diferentes ordens. Ele classifica em 3 ordens. A primeira ordem são os espíritos puros. A segunda ordem, os bons espíritos. Na terceira, os espíritos imperfeitos. Então, os espíritos puros são aqueles que já atingiram a perfeição máxima, são os crísticos, né? Jesus era um espírito puro, nós consideramos. Os bons espíritos são aqueles que existe uma predominância do bem,
né? Porém, eles, como ainda não são puros, eles ainda precisam passar por algumas provas, né? Ainda precisam, às vezes, reencarnar. Os de terceira ordem são aqueles que estão na ignorância, que desejam mal, que são inclinados às más paixões, que lhes retardam o progresso. Então, esses são os espíritos imperfeitos. Kardec fez uma classificação, que eu não vou falar dela de forma detalhada, vocês podem olhar na questão 96 a 113, tá essa classificação, né, de espíritos bons, espíritos imperfeitos, então, quais são os tipos que existem. E a gente chega na progressão dos espíritos, Kardec vai dizer, né, os espíritos vão dizer que Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, eles não são bons ou maus por natureza, então, ninguém foi criado bom, ninguém foi criado mal, a gente, pelas nossas experiências, o nosso livre-arbítrio, nós decidimos qual é o caminho que a gente vai percorrer. Eles se melhoram e passam de uma ordem inferior para outra mais elevada, né? Depende deles, de cada um de nós, progredir de forma mais ou menos rápida para a perfeição, mas todos se tornarão perfeitos. Todos, sem exceção. Eles não podem degenerar. Eles podem estacionar, certo? Depois de uma virtude aprendida, depois que eu tomo consciência de que aquilo é bom, eu não volto mais para trás. Eu posso até não querer me melhorar e ficar parado, mas eu não volto aquilo a uma situação anterior. Porém, como nada pode ficar parado muito tempo, nem que seja o tédio, como aconteceu no livro Sublimação, né, que tinha, acho que era, oh meu Deus, esqueci o nome dele agora, o espírito que dominava as trevas, ele, por tédio, ele resolveu modificar o seu ponto de vista e resolveu melhorar. Bem, além disso, os espíritos seguem o caminho do bem e do mal, em razão do livre-arbítrio, né? E os que enveredam pela senda do mal chegarão ao mesmo grau de superioridade que os outros, mas as eternidades lhes serão mais longas. Olha que coisa interessante, olha que frase, né? Essa frase, não tem ela dessa forma, eu compilei a frase, mas eu usei a palavra que eu achei muito legal. As eternidades lhes serão mais longas. Quanto mais a gente estiver num caminho equivocado, mais sofreremos. E esse sofrer vai nos parecer uma eternidade. Vocês estão vendo na gravura que o homem aí tem dois caminhos. Os dois vão levar ao mesmo lugar. Um lugar é talvez mais fácil, outro mais difícil. Talvez um demore mais tempo, o outro demore menos. A opção de ir para um caminho ou do outro é do homem, em razão do seu livre-arbítrio. Mas imaginar em continuar mantendo-se no caminho errado significa que as eternidades serão mais longas. Eu achei isso até poético, né, falar dessa forma. E tem uma frase que eu acho bem interessante também, que eu trouxe para vocês, que Deus é tão generoso que te dá liberdade de plantar o que você quiser. Mas ele é tão justo que você colhe exatamente o que plantou. Então, muita gente fica dizendo que é Deus, que Deus. Preciso ter uma reflexão melhor do que é que a gente está fazendo, quais são os caminhos que a gente está adotando na nossa vida, em vez de ficar culpando Deus dos nossos problemas e das nossas imperfeições. Alguém querendo falar ainda? Não? Pronto. Então, do átomo ao arcanjo, né? A progressão dos espíritos, eles seguem um nível de consciência. Começamos no nível de consciência instintiva, em que os instintos são aqueles que nos dominam. Geralmente, esse nível de consciência, ela está relacionada àqueles espíritos mais primitivos, recém-criados, né, em que a vida para eles é comer, dormir, beber, se relacionar, né,
sexualmente, procriar. Então, essas são as principais preocupações desse espírito. E passamos a uma consciência emocional. Deixamos de ser instinto, passamos a ser sensação. Então, começamos a gostar, a experimentar as coisas. E essa emoção nos domina. Então, nós não bebemos, nós tomamos todas, nós não comemos, nos fartamos e começamos a buscar a sensação, para satisfazer os nossos desejos. Chegamos a uma consciência intelectual. Nesse nível de consciência, a gente começa a racionalizar, a pensar se aquilo que estamos fazendo das nossas emoções, das nossas sensações, é realmente aquilo que desejamos para a nossa vida. Geralmente é uma fase em que a gente entra numa igreja, que a gente começa a pensar em Deus, que a gente começa a se relacionar com o ser superior e com as pessoas, mas muito restrito ainda. Porque depois nós chegamos a um nível de consciência espiritual, que não é só eu e minha família, né? Existe um grupo que eu posso ajudar. Existem pessoas que estão ao meu redor e que precisam de mim. E eu começo a enxergar o outro com mais empatia, começo a ter consciência de que as virtudes precisam ser desenvolvidas cada vez mais. Até chegar a uma consciência cósmica, que aí não é eu, os meus, a Terra, é algo bem maior. E envolve um nível de consciência superior, próximo a Deus. Nesse nível de consciência, sequer se questiona o que Deus quer. Nós sabemos o que Deus quer. Nós temos plena consciência do que somos e do que aqui estamos fazendo. Até aí, tudo bem? Vou olhar para a cara de vocês, vou ver aqui. Tranquilo? Ana, Oi. nesse nível de consciência, é quando você diz assim, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Encontramos a unidade. Que o Cristo encontrou, né? Uhum. É a unidade. É o sentimento universal, né? É universal. É algo muito, muito, muito bom. Obrigado. E aí, por fim, né, a gente falou do caso dos batedores e tudo, mas tem outras situações que a gente pode mostrar a existência e a sobrevivência do espírito. Nesse caso, essa fotografia em preto e branco que vocês estão vendo aí é Kate King, é um espírito que está materializado pela médium, né? A médium que cedeu o ectoplasma ou foi a responsável para, né, que a materialização ocorresse, Florence Cook. E essa Florence Cook, ela foi praticamente usada e abusada pelo William Crook, que na época era um cientista que resolveu estudar a questão da mediunidade e publicou esse livro que está aí, Os Fatos Espíritas. Não, a maioria desses livros que eu estou falando para vocês tem na internet, em PDF, é tranquilo. Esse Fatos Espíritas, ele conta as experiências que ele fez com a Florence, né, no caso das materializações. Ele conseguiu 44 fotografias, né, desse espírito, mostrando realmente que existe algo, né, existem espíritos que não estão só encarnados, também existem espíritos desencarnados, mais atual, né, porque o Crook, ela da época de Allan Kardec, né, da época do espiritismo que estava em alta. Mais recente, nós temos aqui esse espírito que está em pé entre duas pessoas, uma delas é Chico Xavier, né, que é uma materialização com o médium Peixotinho, né, Peixotinho, ele também materializava,
do lado, esse homem é o Carlos Bernardo. Ele é daqui da Bahia e ele trabalhava com Medrado, né? Vocês conhecem Medrado, Carlos Medrado, né? É Carlos Medrado? Não. Esqueci agora como é o primeiro nome de Medrado. Mas José é Medrado. José Medrado, verdade, José Medrado. E o Carlos Bernardo, ele trabalhava com Medrado e ele tinha essa noiva, né? Que que aparecia. E é interessante, uma vez eu fui assistir um seminário do Leopoldo Machado, né? Isso foi há anos, e tive a oportunidade de ver o Carlos Bernardo numa mesa. E ele mostrou as fotografias que ele tinha dessa noiva. E ele começou a falar da noiva, né? Da materialização. Incrível! As fotos, as mãos da noiva eram translúcidas, eram transparentes. Você via as veias se formando, né? Então, o próprio Medrado tem na internet, se vocês puderem pesquisar, tem um filmezinho de Medrado, eu esqueci até de anotar, podia anotar para vocês depois, ele narrando isso, essa materialização da noiva. E ele fala que ela não conseguia se materializar de forma muito perfeita, né? Uma mão era maior que a outra, um olho era maior que o outro. Então, eu cheguei a ver essas fotos coloridas na época. Ele colocou um painel assim numa parede com essas fotos e eu fiquei impressionada. Então, é algo que comprova realmente a existência dos espíritos. Uma outra forma é as cartas, né, e os livros psicografados. As cartas demonstram para a gente a sobrevivência do espírito, né, das pessoas que a gente ama. Chico Xavier psicografou milhares de cartas, com dados impressionantes, né, com dados que os próprios parentes só vieram descobrir depois, né, uma avó, bisavó antiga, que eles não lembravam e com a menção na carta vieram a lembrar. Divaldo Franco, quantos e quantos médiuns, né, trouxeram cartas consoladoras, comprovando a sobrevivência da alma. Uma outra é a transcomunicação instrumental, né, que é a comunicação com espíritos através de meios de comunicação. Então, alguns investigadores já conseguiram, através de rádio, televisão, computador, eu soube até que celular já está também demonstrando, trazendo essa comunicação entre os espíritos e os encarnados. A experiência de quase morte também comprova também essa continuação, né, do espírito. Esse livro é interessante, é um livro pequenininho, ele é bem fininho, Uma Prova do Céu, que é o relato de um médico, ele é neurocirurgião, ele entrou em coma, ele teve uma experiência de quase morte. E ele começou a descrever o mundo espiritual. Os médicos diziam que ele teve uma fantasia, e ele vai explicando por que não foi fantasia, por que foi real. Diga, Léo. O que eu queria falar, né, é o seguinte: no Leopoldo Machado existia uma médium, uma senhora já, que produzia efeitos enormes, efeitos mediúnicos significativos, além de Bernardo. Fazia-se fila no centro, ali na Boca do Rio, na região da Boca do Rio, e era notável a produção mediúnica, e tudo isso só atesta a existência dos espíritos. Era isso que eu queria comentar. Sim. Eu já participei também de uma reunião em que uma senhora, eu não me lembro o nome dela, ela materializava rosas. Só que ela estava tão velhinha que ela não materializou as rosas, mas o cheiro
a gente ia, pegava na mão dela, via um cheiro de rosa. Eu lavei a mão e o cheiro continuava, sabe? Assim, é muito rico essa área, né? É muito, muito rico. Outra coisa também são lembranças de vidas passadas, né? Que também mostram não só a continuidade da existência do espírito, mas também a continuidade, né? Após a vida, após a morte, e toda uma questão de objetivo que nós temos aqui na vida. Esse livro, A Volta, é sobre essa criança, o James Laniger, que com, acho que 3 anos de idade, ele começou a dizer que ele era esse James Houston, que morreu na Segunda Guerra Mundial. E o livro vai contar a história dos pais dele, que eram céticos, até descobrirem que o menino tinha detalhes que, tipo, sabia o nome dos amigos do Jamie Houston, conhecia o avião, sabia exatamente qual peça do avião para que servia. Então, lógico que agora, até na Netflix teve uma série agora que apareceu esse caso, e ele disse que não lembra, ele já cresceu, já ficou adulto e tudo, então ele disse que não lembra mais dessa época que ele era criança e que ele falava essas coisas. Eu não me lembro o nome da série, eu cheguei a assistir, mas o livro está aí, A Volta. Por fim, para a gente acabar, anjos e demônios existem? Não. Kardec disse que anjos e demônios não existem, porque Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes e não privilegiou ou condenou ninguém ao mal de forma definitiva. Anjos são espíritos superiores que já foram simples e ignorantes no começo e hoje estão numa escala evolutiva superior. Demônios são os espíritos mais primitivos, mais voltados ao mal, mais relacionados ao início da evolução espiritual. E, para terminar, o capítulo 21, em Almas em Desfile, do Espírito Hilário Silva. Eu adoro Hilário Silva. Eu acho as crônicas dele fantásticas. Tem uma crônica chamada 2 Meses. Eu vou contar a história para vocês rapidinho, para a gente acabar, que eu acho que eu já extrapolei, não foi? 2 minutos só vou pedir a vocês. É a história de Olavo e Noel. Olavo era um homem, ele estava numa confeitaria, é um homem de posses, um homem rico, estava na confeitaria quando o segurança do lugar gritou ladrão e trouxe um Noel no braço com um pacote, no caixa. Olavo estava no caixa e o segurança trouxe Noel dizendo que ele tinha roubado um embrulho de um cliente. O Olavo, quando olhou a situação do Noel, era uma pessoa humilde, né? Ele estava com roupas limpas, mas roupas, né, bem humildes. Ele falou não, ele não roubou. Ele não é um homem mau, ele é um homem bom, ele é meu empregado. E eu acho que ele deve ter se confundindo, achando que esse pacote era meu. Mas o pacote está aqui, o senhor fica com o pacote e deixa o meu empregado em paz. Aí Olavo pegou Noel pelo braço, levou Noel lá para fora e falou, meu amigo, como é que você rouba assim? Eu sou espírita, eu tive que mentir, dizendo que você era meu amigo, por causa da sua situação. Como é que você rouba? Noel, em prantos, vai dizer que ele é casado, tem 6 filhos, está desempregado, doente do peito e está passando fome. E por isso que tinha tentado roubar aquele pacote. Olavo ficou tão mexido com aquela história que tirou o que tinha da carteira, deu para ele, perguntou onde é que ele morava e disse que iria visitar ele no barraco dele. Passou uns dias, Olavo cumpriu a promessa. Foi no barraco. Chegou lá, encontrou a mulher de Noel, encontrou os 6 filhos de Noel. Noel não estava. Noel tinha saído para procurar emprego. E aí, na saída, ele conheceu as crianças, ajudou ainda financeiramente, deu mais dinheiro ainda para a mulher e para os filhos. E na saída, a mulher falou, um dia Noel vai te pagar tudo que te deve, doutor. Se preocupe não. Passaram-se 6 meses
e estava Olavo no aeroporto, né? Ele, muito rico, cheio de atividades, estava ele no aeroporto atrasado, tinha que pegar a passagem do avião na mão de um amigo, e ele estava super atrasado. Teve uma hora na confusão, ele conseguiu enxergar o amigo. Na hora que ele estava indo para o amigo, quem é que aparece? Lhe dá um abraço? Noel. Noel pega Olavo, abraça Olavo e diz: seu doutor Olavo, o senhor, eu sou devedor do senhor. E Olavo tentando se desvencilhar, porque tinha que pegar aquele avião, tinha que voltar para casa, e o Noel, não, 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 segurando ele, puxando ele para o lado. Nessa confusão toda, Olavo se irritou, se zangou, se soltou dele e foi embora. Só que aí perdeu o voo. Não teve jeito. E aí ele voltou, se tocou, que ele tinha sido grosseiro com o Noel, voltou e não achou o Noel no aeroporto. Passaram-se 4 horas e ele descobriu que aquele avião, ele tinha caído. E todos que estavam a bordo tinham falecido, tinham morrido, desencarnado. Ele ficou impressionado com aquilo. Primeira coisa que ele fez quando chegou em São Paulo foi ir para a casa de Noel, para agradecer a Noel. Porque se Noel não tivesse aparecido, ele tinha morrido. Quando chega lá, recebe a notícia. Ô, doutor Olavo, Noel morreu tem 2 meses. Às vezes são esses os anjos que a gente precisa. Gente, muito obrigada pelo convite. Desculpa qualquer coisa. E estou às ordens se o pessoal deixar. Nós é que agradecemos você. Foi maravilhoso. Alguém tem algum questionamento, alguma complementação? Dora? Luiz? Alguém quer dizer mais alguma coisa? Alguém do grupo? Vou parar o compartilhamento, que aí eu vejo vocês todos. Ana, naquela colocação que você falou da transcomunicação, aquele canal que eu falei para você do Rodox, ele faz com transcomunicação. E ele está fazendo transcomunicação também, ele está falando com 2 estações agora, pelo rádio. É novo esse trabalho que ele está fazendo, e muito interessante, mas vou deixar para você ir lá dar uma olhada, acho que o pessoal vai olhar também, é bem legal, essas transcomunicações. Chega a arrepiar o fio do cabelo mesmo. Mas não é terror, é uma coisa bem legal, assim, eu acho que para quem está estudando, eu acho que é fantástico a gente entrar nesse tempo aí. E gratidão por sua palestra e fenomenal o seu fechamento, lindo, lindo, obrigada, gratidão. Obrigada. Eu só quero lembrar a todas e a todos aqui que, com o desenrolar e o desenvolvimento da nossa sociedade, conceitos vão reafirmando o que a doutrina espírita construiu a partir de 1857. Era isso que eu queria acrescentar. Hoje, falar em mundo dos espíritos e existência de espírito fica muito mais fácil quando a gente entende o conceito de multiverso. Isso enriquece profundamente e isso torna possível o entendimento. Era isso que eu queria falar. Interessante mesmo. Fala, Luiz. Bem, deixa eu falar o seguinte. Eu não sei se Lucidalva conheceu uma senhora que ia na Casa da Fraternidade com tia Noca e que ela materializava pétalas de rosa. Eu acredito que é a mesma pessoa que Deve ser. essa minha falou. E que tem pessoas que até hoje têm pétalas guardadas dentro do livro, que ela fazia assim na mesa e as pétalas caíam. Eu não conhecia essa senhora. Eu acho que era de Alagoinha, se não me engano. Eu acho que era isso mesmo. É isso aí. Era. Quando a Ana falou, eu me lembrei dela. Eu não lembro do nome, mas sei que era uma pessoa que Dona Noélia gostava muito e que era de Alagoinhas, e ela ia lá e Isso. realizava rosas. É isso Eu aí. era menina, eu era, Ave Maria, novinha. Agora ela era bem... Outra coisa que eu queria falar é o seguinte. O livro de Clóvis Nunes, que fala em transcomunicação,
Ele é um livro que eu acho que até ainda se acha, ele deve estar ainda, não sei se ainda está vendendo, né? Ele tem, inclusive, esquemas mostrando como fazer os equipamentos. Eu acredito que da época que ele escreveu para cá, certamente haveria algumas mudanças naqueles equipamentos eletrônicos que se usavam. Inclusive, as pessoas que participavam desse trabalho com ele lá no exterior, eles se colocavam à disposição para ensinar e tudo. Então, a transcomunicação é a realidade que eu acho que mais para frente ela vai se tornar cada dia mais presente na nossa vida, que traz a prova, né? Outra coisa são os casos de reencarnação, que existem palestras, muitas, né? De Valdo Plata, muitos casos, de um menino, por exemplo, que lembrava de tudo, até das marcas que a mulher tinha no corpo, que o menino fez numa sua nela, na outra encarnação e tal. Então, assim, existe muito material que as pessoas que se interessarem podem ter como evidências, além das que a Ana nos trouxe, sabe? Se a Ana fosse trazer evidência, ela ficaria a noite toda trazendo a Ana. Rapaz, é isso. Na verdade, eu queria fazer 2 aulas. Exatamente. Quando eu vi que eu só tinha 60 minutos, eu ainda saí cortando um monte de coisa dos slides. Você precisa ver. Tinha muita coisa. Mas vai ter a fase 2, né, Léo? Vai ter o nível 2.